Então, bom dia pessoal, mais uma vez. Estamos dando início a mais uma aula remota de matemática em virtude da reforma da escola não possibilitar a aula presencial, né? Então, hoje a gente vai iniciar um novo assunto. A gente estava vendo o assunto sobre função, né? A gente viu o que é a definição de função, a gente viu tipo de função, né? Como a função do primeiro grau, função do segundo grau, né? E hoje a gente vai estudar a a inequação de segundo grau. A gente já viu inequação de primeiro grau e agora a gente vai ver inequação de segundo grau. Então a aula de hoje é bem simples, né, curta. Eu vou explicar o conceito e deixar o material para vocês praticarem no grupo, tá bom? Então vamos lá, né, sem mais demora, vamos começar aqui a explicação. O que seria uma inequação de segundo grau? Deixa eu ver se acho que minha tela não está aparecendo, né? Deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês. Pronto, agora sim. Então vamos lá, o que seria uma inequação do segundo grau. Então, ó, como vocês podem ver aí, né, no material, inequação do segundo grau. Inequação do segundo grau, gente, é tipo como fosse uma... A gente viu a equação de primeiro grau, por exemplo, eu vou escrever aqui no cantinho. Deixa eu mudar aqui a caneta. Aqui, achei. Bom, por exemplo, a gente tinha a equação do primeiro grau. Sei lá, x mais 4 igual a zero. Isso é a equação do primeiro grau, né? Veja que o índice aqui, o expoente, né? O índice não, o expoente aqui do termo literal, né? É, é 1. Não aparece nada, quer dizer que é 1. Tá certo? Então, isso aqui quer dizer que o grau é igual a 1. Portanto, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Certo? Primeiro grau. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Yasmin. Seja bem-vindo, Yasmin. A gente está falando aqui sobre o assunto de hoje, tá? Que é a inequação de segundo grau. Então, a gente, como estava explicando, a gente viu aqui uma equação de primeiro grau e a gente viu a equação de segundo grau, né? Que é essa aqui, né? Em outras palavras, é a equação do tipo. Essa aqui, em outras palavras, é a equação do tipo ax mais b igual a zero, tá? Já a equação de segundo grau é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E exemplo, a gente poderia ter, sei lá, 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero. Sei lá, isso é uma equação de segundo grau. Né? E do mesmo modo, a gente viu uma inequação, né, de primeiro grau também. A inequação de primeiro grau era uma inequação, né, diferentemente de equação, a inequação é uma desigualdade. Então a gente tem, por exemplo, sei lá, x mais 3 é maior, por exemplo, do que zero. Então veja que aqui é uma desigualdade. A gente quer encontrar valores de x que satisfaçam essa sentença. Ou seja, aqui x não vai ser só um valor, vai ter vários valores, né? De fato, né? X aqui ele tem que ser maior do que menos 3. Então, por exemplo, x ele pode ser igual a menos 2, pode ser igual a menos 1, pode ser igual a zero, pode ser igual a 1, e etc. Tem uma série de valores que atendem essa minha solução. Tá? E a inequação do segundo grau, então, é uma inequação desse tipo aqui, ó. Desse tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c menor ou igual a zero. Ou ax deixa eu ver. Ax ao quadrado mais bx mais c menor ou igual a zero. Ou ax ao quadrado mais bx mais c maior ou igual a zero. Tá certo? Então, isso aí que são equações, inequações, né? Inequação vem de desigualdade. O que caracteriza a desigualdade é justamente o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior igual ou o sinal de menor igual, né? Então, isso são inequações do segundo grau. E a gente vai aprender aqui a resolver uma inequação do segundo grau. Então, resolver, gente, uma inequação. Cadê? Resolver uma inequação de segundo grau, desse tipo aqui, né, que eu expliquei agora, é determinar o conjunto de valores de x, né, que tornam
a função verdadeira, né? A inequação, né? É, então, é tipo, conceitualmente a mesma coisa que a gente viu para a inequação do primeiro grau. Só que agora a diferença aqui é do segundo grau. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos, né? Primeiro, vamos resolver a inequação do tipo x ao quadrado, definida por x ao quadrado, mais 3x mais 2 maior do que zero. Resolver essa inequação é determinar o conjunto de valores de x que tornam a função x ao quadrado mais 3x mais 2 positiva. Positiva. Por quê? Porque não é maior do que zero, então maior do que zero é positivo. Né? Se fosse menor do que zero, é negativo. Então, esse conjunto de valores pode ser determinado por meio de um gráfico. Veja que a importância da gente ter estudado função anteriormente. Né? Porque vai ter gráfico aí. Na inequação do segundo grau, a gente vai fazer uso fortemente do gráfico. Então, esse conjunto de valores pode ser determinado por meio do conjunto do gráfico da equação. Então, a gente vai escrever primeiramente essa inequação como uma equação, tá certo? Ou seja, a gente escreve como uma igualdade e resolve essa equação, né? A gente resolve essa equação para determinar o que, especificamente? Quais são as raízes e qual é a sua concavidade, tá certo? Então, a gente resolvendo aqui essa, essa equação, a gente encontra que o delta, né, é igual a 1, portanto, maior do que zero. Né? Isso quer dizer o quê? Que ser maior do que zero, ela vai cortar o eixo x em dois pontos. Vai ter duas raízes. Né? Raízes aqui são as soluções da equação. Né? Só lembrando. Então, vai ter duas raízes. Quer dizer que vai cortar o eixo x em dois pontos. Como aqui, né, o a é igual a 1, né? Uma vez que a equação aqui é essa, né? Ó. A equação é essa. Então, se a gente for pegar aqui os valores de A, a gente vai dizer que é 1, o B é igual a 3, né? E o C é igual a 2, né? Lembra? A igual a 1, B igual a 3 e C igual a 2. Então, como A é 1, isso que significa dizer que a concavidade da minha função, né, é voltada para cima, como mostra aqui o desenho, tá certo? Calculando, então, o x, né, através daquela fórmula, né, x, né, para quem não lembra aqui, ó, a gente calcula o delta através da fórmula b ao quadrado. Sempre bom fixar isso aqui na memória. A gente calcula o delta, né? E aí determina, né? E aí determina se o delta é igual a zero, se o delta é maior do que zero ou se o delta é menor do que zero. Feito isso, a gente vai calcular o x, né, através da fórmula menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Né? A gente tem essas duas fórmulas. Isso aqui vai resultar em duas raízes, né? Uma raiz, vamos supor, x' e outra raiz, vamos supor aqui, vamos dizer que é x duas linhas. Tá certo? Uma raiz, quando esse sinal aqui for o sinal de positivo, ou seja, menos b mais raiz de delta sobre 2a. E aqui, menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Por isso é que é mais ou menos. Mais ou menos não quer dizer aí uma coisa imprecisa. Não, é mais ou menos um determinado valor. Não. Mais ou menos é porque são duas operações em uma só. Né? Isso está indicando que tem uma raiz que é positiva, com sinal de mais, e outra com sinal de menos. Tá certo? Aqui, esse sinal aqui, que me refiro a esse sinal aqui do meio. Esse sinal aqui do meio, né? Ó. Tem uma raiz. Uma raiz que eu falo é tipo uma solução. Tem uma solução que vai utilizar o sinal de mais e outra que vai utilizar o sinal de menos. Por isso que dá origem a duas raízes, né? Aqui ele está chamando, ó, veja que aqui ele está chamando de x1 e x2. Tanto faz x1 ou x', x2 ou x duas linhas. Você vai denominar duas raízes distintas. Só isso. E aqui, calculando essa equação, você vai encontrar que x1 ou x' é igual a menos 1 e x2 ou x duas linhas é igual a menos 2. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa minha função, o gráfico dessa minha função vai tocar aqui o ponto x, o eixo x no ponto menos 2 e no ponto menos 1, né? No ponto menos 1.
como a concavidade é voltada para cima, ele vai ter exatamente esse formato aqui do desenho. Tá certo, gente? Então, você percebe o seguinte, que essa parte aqui de cima está positiva. E quando é que isso vai acontecer? E essa parte aqui também. Ó. Quando é que isso vai acontecer? Quando os valores de x for anteriores a menos 2, certo? Ou superiores a menos 1, né? Posteriores a menos 1. Tá certo? Então, quais são? E ele vai ser negativo. Ó. Veja que essa parte aqui de baixo, né, é negativa, está menor do que zero. Né? Lembrando que aqui o eixo é o y e aqui o eixo x. Então, os valores daqui para baixo são negativos, né, de y, e daqui para cima são positivos. Então, como o gráfico aqui está mostrando essa parte aqui abaixo do zero, né, em relação ao y, então ela é negativa, tá vendo? Então, o sinal de negativo aqui. E esse aqui é a parte positiva. Certo? É a parte positiva. Ou seja, como ele quer que os valores, que essa inequação seja maior do que zero, ó, maior do que zero, quando é que isso vai acontecer? Observando atentamente o gráfico, verificamos que para quaisquer valores de x menores do que menos 2 ou maiores do que menos 1, a função vai ser positiva, ou seja, a solução S é igual ao x, que pertence ao conjunto dos números reais, de modo que o x seja menor, a gente vai escrever assim, ó, tá? Menor do que menos 2 ou maior do que menos 1. Tá certo? Então, são esses os passos para resolver a inequação do segundo grau. Você escreve a inequação como uma, você escreve a inequação como uma equação, aí resolve a equação, né, com o intuito de descobrir quem é o delta, né, e verificando juntamente com o valor de A, você vai determinar primeiro a concavidade dessa função. Se ela é para cima, se ela é para baixo, se ela toca o eixo x no ponto, em 2 pontos, ou se ela não toca, tá certo? E aí você vai analisar quais são os pontos que ela vai ser positiva, quais são os pontos que ela vai ser negativa. E isso vai determinar a solução da inequação. Deixa eu só apagar isso aqui, para não ficar tão poluído aqui o material. Deixa eu pôr aqui. Então vamos para um segundo exemplo. Segundo exemplo aqui, a gente agora quer que essa inequação, a gente quer saber os valores, para que essa inequação aqui 4x ao quadrado menos 5x mais 1 seja menor do que zero, certo? Seja menor do que zero. Então, primeiro, veja que o A é 4, portanto, maior do que zero. O A é positivo. Isso quer dizer o quê? Que a concavidade da função, do gráfico da função, é para cima, né? Se a gente calcular o delta, a gente vai encontrar que o delta ele é maior, é 9, ou seja, maior do que zero. Isso quer dizer que vai cortar o eixo x em 2 pontos. Então, a gente resta saber quem são esses pontos. Calculando a raiz, a gente vai encontrar x1 igual a 1, que é o x1 igual a 1, e x2 igual a 1 quarto. Portanto, colocando aqui no gráfico, né? Desenho gráfico vai ter o 1 quarto aqui, vamos supor, né? E aqui o ponto 1, né? Como a função ela tem concavidade para cima, ela vai passar assim, ó, cortando os 2 pontos aqui, certo? Quando é que ela é positiva? Daqui para cima, ó. Daqui para cima ela é positiva. Quando é que isso vai... E daqui para cá também, daqui para cima ela é positiva. Quando é que isso vai acontecer, gente? Quando for o x, ó, quando o x for menor do que 1 quarto, certo? Ou maior do que 1, tá certo? Então, para cá ela é positiva, né? A esquerda de 1 quarto ela é positiva e a direita de 1 ela é positiva. E ela é negativa, né? Entre 1 quarto entre 1 quarto e 1. Outra coisa importante a se falar é o seguinte, que eu não falei isso, né? Eu não falei isso
no exemplo 1, mas vou falar agora. Ó. Veja bem, aqui a gente tem um gráfico que vai cortar exatamente o ponto 1/4 e o ponto 1. Porém, esses pontos, gente, a gente vai desenhar uma bolinha aberta aqui. Ó. Por quê? Porque perceba que o sinal da inequação aqui, a desigualdade, ela é maior. Ela não é maior ou igual. Ela é maior. Então, o ponto 1/4 não está incluído, tá? E o ponto 1 também não está incluído nesse conjunto de solução. Por isso ela a bolinha aberta. Veja que aqui, ó, no desenho está mostrando a bolinha aberta, tá vendo? Bolinha aberta, ou seja, o 1/4 ele não faz parte do conjunto de solução e nem o 1. São números, como ele, no caso aqui ele quer eu tinha falado até do maior, né? Na verdade ele quer o menor. O menor, para ser negativo, ele vai ter que ser aqui, ó, entre 1/4 e o 1, né? Veja que ele quer aqui os menores. Negativo, que essa inequação seja negativa, a função seja negativa. Então vai ser aqui, ó, para valores entre 1/4 e 1. 1/4 não é solução e o 1 também não é solução, tá? Então, veja só. Os valores de x maiores do que 1/4 e menores do que 1, ou seja, entre 1/4 e 1, resolvem a inequação. E como é que a gente escreve isso, professor? Dessa maneira aqui, ó. X são os valores reais, né, do conjunto dos reais, tal que x é maior do que 1/4 e menor do que 1, certo? Então, são valores compreendidos entre 1/4 e 1. Outro exemplo, deixa eu apagar isso aqui do lado. Outro exemplo, vamos resolver a equação aqui, menos x ao quadrado mais 4x menos 4 maior do que zero, ou seja, ele quer saber os valores de x para que essa inequação assuma valores positivos, né? Então, veja bem, aqui a gente tem que o a é menos 1, portanto, negativo, menor do que zero, negativo. Isso quer dizer que a concavidade da minha função é para baixo. Por outro lado, o delta é igual a zero, ou seja, ele toca o eixo x no único ponto, ele tangencia o eixo x, ele não vai cortar o eixo x, né? Ele vai tangenciar o eixo x no único ponto. Calculando as raízes da equação, a gente vai encontrar que o x1 e o x2, né, tem o mesmo valor, já que o delta é zero, e esse valor é 2. Ou seja, ele toca, tangencia o eixo x no ponto 2 aqui, ó. Percebe? Né? E o único ponto, que é o ponto 2. E a concavidade é voltada para baixo. Ou seja, para baixo aqui. Certo? Veja aqui. À esquerda de 2, o gráfico da função é negativo, né? E a direita de 2 também é negativo, certo? E como aqui ele quer... Veja que não tem nenhum ponto da função acima do eixo x. Ou seja, não existe ponto x que torne essa função positiva. Né? Porque até o próprio... Não inclui nem o 2 aqui, ó, porque o 2 ele tem que ser maior do que zero. Então, maior do que zero não tem nenhum ponto. O ponto 2 vai fazer com que ela toque. Na verdade, é como se ela nem tocasse, né? Porque o ponto 2 ela não está incluída, então ela nem toca. Ela tangencia, mas ela não chega a tocar, né? Uma coisa que é próximo disso, mas não toca. Então, nenhum valor de x torna essa inequação verdadeira. Não tem nenhum ponto x que torne o gráfico, né, digamos assim, da função maior do que zero. Portanto, o conjunto de solução é vazio. Não existe solução aqui, ó, conjunto vazio. Então, 3 exemplos aí de solução de inequação. É importante vocês entenderem o seguinte: qual é o primeiro passo? Primeiro passo: escrever a inequação como uma equação. Como uma equação. Segundo passo: o que é que vocês vão fazer? Analisar, né, o gráfico, analisar o gráfico da função correspondente.
da função correspondente. Através de quê? Através do coeficiente A, né? E também do discriminante delta, né? Se ele por exemplo, se o A é positivo, se é negativo, vai indicar que a concavidade é para baixo ou é para cima. Já se o delta for maior do que zero, toca em 2 pontos, vai ter 2 raízes. Se for igual a zero, vai ter 1 ponto, é tangencial o eixo x. E se for negativo, a gente sabe que não vai ter raiz, ou seja, não vai tocar, né, o eixo x. Terceiro passo, né, descobrir então quais são as raízes, né? Terceiro passo é descobrir quais as raízes da equação. Né? E o quarto e último passo, digamos assim, é determinar então o conjunto de solução, determinar o conjunto solução. Ok? Então seriam esses passos, né, o passo a passo para você resolver uma inequação do segundo grau, tá certo, gente? Então é isso que você vai fazer nesse exercício aqui, ó. Número 1, determina o conjunto verdade, que é o conjunto de solução, né, das inequações do segundo grau. Então você tem aqui a inequação, né? Você vai fazer o quê? Primeiro passo, escrever ela como uma equação. Então x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Lembre que guarde essa informação aqui, ó. Veja que você está interessado nos valores que vai fazer com que essa inequação seja maior do que zero. Tá certo? Que a função seja maior do que zero. Então, grave essa informação. Mas primeiro a gente vai escrever ela como uma equação. E aí vai determinar aqui, ó, o A é 1. E o delta é o quê? Então, primeiro você vai calcular o delta através de quê? Da equação b ao quadrado menos 4ac. Calculando isso aqui, vamos ver aqui quanto é que dá, rapidinho. Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Ou seja, o delta vai ser igual a 16 menos 12, ou seja, 4. Portanto, o delta é positivo. Isso vai indicar aqui que a concavidade, primeiro, é para cima, né, e vai tocar em 2 pontos. Quem são esses pontos? Não sei. Então, a gente vai ter que calcular o x, as raízes, através da fórmula menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Tá? 2 vezes a. Lembrando, ele está interessado em quê? Nos resultados em que a inequação aqui, né, a inequação seja maior aqui, ó, do que zero, certo? Seja maior do que zero. Então, quando é que ela é maior do que zero? Quando é que a função é maior do que zero? Para aqui, ó, né? Quando está à esquerda desse ponto. Deixa eu colocar outra caneta aqui. Quando está à esquerda desse ponto aqui e quando está à direita desse ponto aqui. E como é maior, né? Esse ponto aqui não vai entrar, tá certo? Vai ser um ponto aberto. É importante que deixe isso bem claro. É importante que deixe isso aqui bem claro. Né? Vai ser aqui. E esse ponto aqui, ele é aberto. Tá? Ele não vai ser incluído aí. Ou seja, ele vai ser positivo à esquerda desse ponto aqui e à direita desse ponto aqui. Aqui para baixo é negativo, mas a gente não está interessado nesse quando ela é negativa, apenas quando ela é positiva, ou seja, maior do que zero. Então, para isso, a gente tem que descobrir quem é esse valor e quem é esse. Como é que a gente vai descobrir isso? Resolvendo o x aqui da equação. Certo? Através dessa fórmula aqui. Então, descobriu esse x, você vai escrever o conjunto de solução, né? X vai pertencer ao conjunto dos números reais, tal que, né, x é menor do que fulaninho aqui, que eu não sei quem é, vai ser o x1, né? X é menor do que o x1 que você vai descobrir, né? Ou
quando o x for maior do que o x2 lá que você vai descobrir, né? Digamos que esse número aqui seja o x1, esse aqui é o x2, ou vice-versa, enfim. Certo, gente? Então, você vai escrever aí. O seu objetivo é fazer o quê? Descobrir quem é x1 e descobrir quem é x2. Como é que você vai fazer isso? Através da resolução aqui da raiz, né? Da resolução dessa equação de segundo grau. Beleza? Você vai fazer isso na letra B também, na letra C, na letra D, E e F. Ok? Tem um exemplo aqui na letra G. Vamos ver o que, que fala aqui na letra G. Tem uma inequação de segundo grau. Veja que aqui, ó, o sinal é maior ou igual. A concavidade para cima, porque o A é igual a 1 e o delta é igual a 16, ou seja, ele vai tocar o eixo x em dois pontos, né? Calculando os valores de x, a gente tem que... Essa é a minha. Acho que a reunião caiu. Vamos ver se alguém retorna. Parece que deu uma queda no link. Vamos ver se retorna aí o pessoal, tá? Mas eu vou continuar aqui a gravação, porque depois eu posto essa aula no grupo para que vocês vejam. Então, continuando aqui a explicação, né? Continuando aqui a explicação, vai tocar o eixo x em dois pontos, né? Como a equação apresenta a desigualdade, tem-se o quê? Ele vai tocar no eixo no ponto menos 2 e no ponto 2. E ele está interessado nos pontos que forem maior ou igual que zero. Isso quando é que isso vai acontecer? Quando é que a inequação vai ser maior ou igual que zero? Está aqui para cima, né? Ó. Isso vai acontecer o quê? Isso vai acontecer quando os valores de x forem menor ou igual que 2, ou seja, o 2 aqui vai ser incluso, ou maior ou igual que 2. O 2 aqui vai ser incluso. Então, a solução é esse que está riscado em preto aqui. Ó. X pertence aos reais, tal que x menor ou igual que menos 2, ou x maior ou igual do que 2, tá certo? É só um exemplo aí para acrescentar ao conhecimento de vocês. Questão número 2. Determine o conjunto verdade das inequações de segundo grau em R, ou seja, no conjunto dos números reais. Então, é a continuidade, gente, do questão número 1. Você vai fazer o mesmo processo. Você vai escrever essa equação, inequação, como uma equação. Resolver aqui, ó, você vai determinar o A, que é 1, né? E o delta. Você vai dizer quem é, calcular o delta e vai dizer quem é o delta. Depois você calcula as raízes, né? A raiz x1 e x2. E aqui você já sabe, né? Que calculando o delta aqui, você vai ter o quê? Calculando o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Você vai ter que delta é igual a... O b é zero, né? Então, a gente vai ter 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, que é menos 9. Ou seja, o delta é igual a 0, corta, vai ficar menos com menos positivo. 4 vezes 9 dá 36. Ou seja, o delta é maior do que 0 positivo. Quer dizer o quê? Que a gente vai ter um gráfico onde a concavidade é para cima e vai cortar o eixo x em dois pontos. O que resta saber é quem são esses pontos aqui. O x1 e o x2, certo? Vou calcular isso aqui, ó, x1 e x2, e determinar o conjunto de solução da minha inequação. Lembrando que ele quer aqui os valores que a função é menor ou igual do que zero, ou seja, negativa, né? Então vai ser o eixo, vai ser a parte que está aqui no meio, ó, negativo aqui, né? Portanto, vai ser essa parte aqui no meio, certo? Então vocês vão resolver aí também a letra B, C, D e E. E é isso, gente. A explicação da atividade de hoje é essa. Espero que vocês tenham compreendido, vocês que estão assistindo esse vídeo agora.
e não deixem de fazer a atividade, tá bom? Copiem no caderno. O link parece que caiu, mas espero que vocês assistam esse vídeo. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição também. Estou à disposição. Vocês podem me consultar, de preferência no momento da aula, tá? Porque em outro momento vou estar ocupado com alguma outra coisa. Mas aí vocês não deixem de fazer a atividade e, e é isso. Por hoje é isso. A gente se encontra na próxima aula. Beleza? Então até a próxima e tchau.